Bora lá, galera. Então, bom dia, meus alunos. Hoje nós vamos trabalhar o conjunto dos números reais, né? O que é esse conjunto dos números reais, gente? O que está aparecendo na tela para nós aí. Então, o conjunto dos números reais nada mais é do que o conjunto que abrange todos os outros subconjuntos. Aí vocês vão dizer, professor, mas eu não lembro nem de um conjunto. Vamos relembrar aqui. Então, galera, o primeiro conjunto que nós estudamos, né, é o conjunto dos chamados números naturais, que é representado pela letra N. Esse conjunto ele é formado apenas por números naturais, né? Aqueles números que são positivos, né? O 1, o 2, o 3 e assim sucessivamente. Né? Lembrando que todos esses conjuntos eles são infinitos. Tá? Depois nós temos o conjunto dos números inteiros. Quem é que faz parte do conjunto dos números inteiros? Tá? No conjunto dos números inteiros, nós temos aí a aparição dos números negativos. Então, além dos positivos que eu já tinha nos naturais, agora vai aparecer para mim também os negativos. Tá? Então, menos 3, menos 2, menos 1. Claro que essa sequência que eu montei, é interessante a gente sempre lembrar que os negativos a gente começa a montar da esquerda para a direita, né? Porque os negativos eles são menores para a esquerda e são maiores para a direita, tá bom? Depois, do conjunto dos inteiros, nós temos o conjunto dos racionais, que é representado pela letra Q. O que é o conjunto dos números racionais? Nada mais é do que aqueles números que nós podemos transformar em fração. Então, todo e qualquer número natural e inteiro, ele pode ser representado na forma de um número racional, ou seja, na forma de fração. Por exemplo, eu tenho menos 4. Como é que eu posso afirmar que menos 4 é um racional? Simples. Eu posso transformar esse menos 4 em uma fração. Como? Eu posso dividir 8 por 2. Tá? Lembrando que tem que ser negativo. Quando eu dividir 8 por 2, eu vou achar exatamente o menos 4. Tá? Então, todo número que vocês conseguem transformar em fração, ele é do conjunto dos racionais. E aí nós trabalhamos na nossa última aula o conjunto dos números irracionais, tá? Que é representado pela letra I. Tá? Então, o que é esse conjunto dos números racionais, gente? Tá? Só corrigir bem aqui, que aqui nos inteiros, deixa eu apagar aqui, esquecendo, é a letra Z, tá bom? Deixa eu corrigir aqui, colocar a letra Z. Tá? Então, o que é esse conjunto dos números irracionais, que foi o que a gente trabalhou na aula passada? Esse conjunto dos irracionais, ele nada mais é do que aqueles números que não podem ser escritos em forma de fração, ou seja, ele é o contrário dos racionais. Nos racionais eu consigo pensar, consigo imaginar, consigo visualizar um número e transformá-lo em fração. Nos irracionais isso não é possível. Então, geralmente esses números irracionais eles são aqueles números com vírgula, né? Aquelas chamadas dízimas periódicas. Mas aí tem aquela questão, eles são dízimas periódicas, só que eles não têm período. Então, pelo fato deles não terem período, ou seja, não ter uma parte que se repete um período, eles são denominados irracionais e a gente não consegue transformar eles em fração de modo algum. Tá? Vocês não conseguem transformar esse número em fração justamente porque não tem como a gente imaginar um número que se repita. Tá? Então, por esse fato, eles são chamados de irracionais. E aí, gente, o conjunto que junta todos esses números é representado pela letra R, que é o conjunto dos reais. Tá bom? Então, todos os números fazem parte do conjunto dos números reais. Naturais, inteiros, racionais e irracionais. Tá bom? Ele diz aqui, ó, resumindo, em um mesmo conjunto, todos os números racionais e todos os números irracionais formam o conjunto dos números reais, representado pela letra R. Tá? Nós temos alguns exemplos. Ó. 2 pertence aos reais. Lembrando, gente, tá? Esse símbolozinho aqui, ó, é chamado de pertence. Tá? Pertence. E esse outro símbolozinho que é ao contrário dele, tá? É o mesmo é, só que ele tem um tracinho aqui, é o não pertence, tá bom? A gente usa esses símbolos quando a gente quer relacionar números com conjuntos. Então, aqueles que pertencem ao conjunto, a gente usa o ezinho.
Aquele que não pertence, a gente junta o E, utiliza o E e esse tracinho com a barra na barra inclinada. Tá? Então, por exemplo, 2 pertence aos reais, menos 5 pertence aos reais, 3 quartos pertence aos reais. Por que 3 quartos? É uma fração. Então, se ele é uma fração, se eu dividir 3 por 4, eu vou achar uma dízima periódica. Só que essa dízima periódica, ela vai ter período. Então, por isso ele é considerado um número racional. Tá? 2,03330339. Observe que aqui essa sequência ela não segue um padrão. Tá? Ela não segue um padrão, ou seja, não tem números que se repetem de forma periódica. Então, esse número aqui ele é um irracional. Mas lembre-se, todos os conjuntos numéricos fazem parte dos reais. Então, se ele é irracional, claro que ele vai ser um número real, tá bom? Aí embaixo ele diz, né? Os conjuntos numéricos, eu já falei para vocês, naturais, inteiros, racionais e irracionais, eles são subconjuntos dos reais. O que é esse subconjunto? Eles são conjuntos menores. Então, o maior de todos, aquele mais amplo, que cabe todos, é os reais. Então, os menorzinhos são os chamados subconjuntos. Todos os elementos de cada um deles pertencem também aos reais. Ou seja, de novo, todo número natural, todo número inteiro, todo número racional e todo número irracional, ele é um número real. Tá? E aí, ó, ele até coloca, ó, observe que alguns números pertencem a um conjunto e não pertencem a outro. Fácil de identificar, olha só. Menos 5 pertence aos reais, tá? Mas se a gente analisar, o menos 5 ele é um inteiro, então ele pertence também aos inteiros. Mas o menos 5 ele não é um número natural, ó. Por quê? Nos naturais ele não permite números negativos, tá? Então lembra-se, a ordem ela vale da seguinte forma. Todos os números são reais, mas quando a gente vai passando por subconjuntos, existem números que fazem parte de um conjunto, mas que não fazem parte de outro conjunto. Tá? Mas a ideia central é saber que todo número é real. Tá certo? Depois, ele fala para a gente, né, esses subconjuntos dos números reais que existem. É o que a gente mais utiliza, que a gente vai usar para resolver exercícios. Tá? Então, nós temos aí, por exemplo, o primeiro aqui é esse R com esse asteriscozinho lá em cima. O que significa? Né? Ele é o chamado conjunto dos números reais não nulos. Ou seja, gente, ele representa o conjunto dos reais, mas ele não utiliza o zero. Tá? Então aqui o zero é excluído. Tá bom? Ele tira o zero do conjunto. Claro, gente, isso aqui é só nomenclatura. Tá? É só a gente saber identificar os símbolos. Tá bom? É só a gente saber identificar os símbolos. O outro, R+. O que é esse R+? Está dizendo, é o conjunto dos números reais não negativos. Ou seja, nesse conjunto só existem números positivos. Tá? O R- é o conjunto dos números reais não positivos, ou seja, só existem números negativos. E quando aparece o asterisco e o mais, é a mesma situação, só que a gente lembra que o asterisco significa que não tem o zero. Então, nesse conjunto aqui, o que acontece? Tem os positivos, tá? Mas eu não vou colocar o zero, tá bom? Então, começa lá do 1, 2, 3 para frente, não inclui o zero. E o asteriscozinho sinal de menos, a mesma situação. É os números negativos, só que eu não coloco o zero. Então, se eu tiro o zero, é o menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 e assim sucessivamente. Tá bom? E aí ele fala para a gente que quando a gente utiliza os nossos números, né, os conjuntos naturais, dos inteiros, dos racionais, dos irracionais, todos esses caras são reais, tá? E todos eles são representados na reta numérica, tá? Então, todo número real ele pode ser representado dentro da reta numérica, tá? E essa reta, quando ela é representada pelos números reais, ela é chamada de reta real, tá? Ela é uma reta numérica? É, mas como ela recebe a denominação de todos os conjuntos, estou juntando todos os números, estou jogando dentro dela todos os conjuntos. Então, ela passa a ser chamada de reta real, tá bom? É a mesma situação. Como é que eu identifico, como é que eu coloco, por exemplo, tenho aqui na reta numérica, né, aqui é o zero para separar os positivos dos negativos. Eu quero representar o número 3.
negativo. Aí é fácil, gente, né? Lembrando que a gente faz aquelas marcações, sempre distanciando aqui uma ideia de distância um do outro, tá? Então, se a menos 3 é negativo, ele vai ficar aqui, né? Aí eu faço uma marquinha, uma bolinha, e represento por uma letra maiúscula, tá? É assim que a gente faz as representações numéricas dentro da reta real, tá bom? E aí, depois, ele vai falar a respeito das operações com números reais, porque desde quando a gente trabalha conjuntos naturais lá no sexto ano, a gente aprende somar, subtrair, multiplicar e dividir. Essas operações elas vão acompanhando a gente de acordo com os conjuntos que nós vamos conhecendo. Então, por exemplo, lá no sétimo ano nós trabalhamos, né, o conjunto dos inteiros e nós aprendemos a multiplicar, somar, subtrair e dividir. O conjunto dos racionais a gente aprende a somar, subtrair, multiplicar e dividir. Nos irracionais, isso também não é possível. Por que eu não consigo somar dois irracionais? Porque, gente, nós precisaríamos que ele tivesse uma parte com período, tá? Então, não existem operações dentro dos números irracionais. Vocês podem observar. Já vimos que há certas limitações em relação às operações dos conjuntos numéricos. Olha só. Ele bota os naturais, ele bota os inteiros e bota os racionais. O i, os irracionais, ele não coloca. Então, dos conjuntos que a gente estuda, trabalha, os irracionais é o único que a gente não consegue realizar nenhuma operação dentro dele. Tá bom? Então, o que é essas limitações que ele fala dentro dos conjuntos? Simples. No conjunto dos naturais, eu só posso, né? Nem sempre é possível subtrair. Ou seja, o que ele está querendo dizer? Eu não posso, por exemplo, fazer isso aqui. Ó. Vamos supor que eu tenha... Deixa eu apagar aqui. Voltar. Vamos supor que eu tenha 4. Eu quero tirar 5. Isso aqui não é possível no conjunto dos naturais. Onde é que eu consigo fazer isso? No conjunto dos números inteiros. Tá? Então, a gente tem que ter esses certos cuidados. Nos naturais, eu só posso fazer essa subtração quando, né, o primeiro número for maior do que o segundo. Tá? Ao contrário, eu só faço dentro do conjunto dos inteiros. Tá bom? No conjunto dos inteiros, nem sempre é possível obter divisões exatas. Ou seja, gente, olha só. Os naturais e os inteiros, gente, nós só trabalhamos com números inteiros. Né? A gente fala, professor, mas com inteiros. Ou seja, números sem vírgulas. Tá? Então, quando aparece um número com vírgula, ele deixa de ser natural e deixa de ser inteiro. Por exemplo, como ele falou, né? Nem sempre é possível obter divisões exatas. Tá? Então, se eu divido, por exemplo, 7 por 5, essa divisão não vai ser exata. Né? Eu vou achar um número com vírgula. Então, esse número com vírgula, né, ele vai fazer com que essa divisão não seja um número inteiro, porque ela não é exata. Então, esse cara aqui, ele já vai cair dentro do conjunto dos números racionais. Por que ele é racional? Porque eu consigo transformar ele em uma fração. Antes de ter 1,4, eu tinha 7 sobre 5. Tá bom? E aí ele diz mais, no conjunto dos racionais que nós acabamos de falar, nem sempre é possível extrair raiz quadrada exata e encontrar um número racional. A mesma situação, por exemplo, nós sabemos que a raiz quadrada de 4 é 2. Mas se eu pegar a minha calculadora e for calcular a raiz quadrada de 3, eu vou achar um número grande e com vírgula e observar que depois da vírgula ele não tem um padrão. Então esse padrão faz com que a gente chame ele de um número irracional. Tá? Então se eu não consigo imaginar ali o que se repete, ele é um irracional. Tá? Então muito cuidado com essas operações que a gente realiza dentro desses conjuntos. Tá? E lembrar, os números irracionais é o único conjunto em que eu não consigo realizar nenhuma operação. Tá bom? E por último, ele faz essa observaçãozinha aqui pra gente. Ó, tá? Que não existe, ó, ele botou aqui, não pertence, né? Que não existe, não pertence aos números reais, raiz quadrada negativa de qualquer número. Ou seja, não existe raiz quadrada de menos 9. Não existe
raiz quadrada de menos 16. Então, não existe raiz quadrada negativa de nenhum número. Mas a gente tem que ter cuidado o seguinte, porque isso aqui é diferente disso. Qual é a principal diferença? Está na cara. O sinal de menos está dentro da raiz aqui e aqui ele está fora da raiz. Tá? Então, nessa situação, ela não vai existir, porque não tem como eu encontrar um número elevado ao quadrado que a multiplicação dele seja menos 16. Tá? Até porque, se o expoente é par, significa dizer que minha base é positiva. E aí já está fugindo da definição. Então, aqui não existe. Mas aqui ó, nós podemos calcular a raiz quadrada de 16, que vai ser 4. E quando esse 4 sair, lá fora nós já vamos ter o sinal de menos. Tá? Então, o sinal de menos fora é permitido sim fazer a raiz quadrada. Mas quando ele estiver dentro, fujam disso aí, que não existe. Tá bom? E aí, por último, gente, eu coloquei aqui pra gente uma das questões que nós vamos resolver do livro. Coloquei a primeira pra gente tentar resolver e tentar entender algumas coisas, tá bom? Então, a primeira questão pede pra gente resolver no caderno, né, óbvio, e observar os seguintes números e colocar cada um no seu lugar. Então, por exemplo, nós temos ó, menos 4, desculpa, menos 2,3, menos 1 sobre 4, 0, 0,6, ó, o tracinho em cima, é uma dízima periódica, ou seja, o 6 se repete, 1 e raiz quadrada de 8. Então ele quer que a gente organize aqui, coloque cada um no seu lugar. Vamos lá. Então primeiro nós temos aí menos 4. Gente, o menos 4, com certeza, ele não é natural. Porque para ser natural, tem que ser positivo. Quem são os números positivos que nós temos? Vamos procurar. Nós temos o 0. O 0 não é positivo, vai ser negativo. Então, como ele não tem sinal, ele faz parte de todos os conjuntos. Então, está aqui o 0. 0,6. Será que ele é natural? Não. Por que ele é natural? Essa vírgula tirou a chance dele de ser inteiro. Então, como ele tem vírgula, ele não faz parte dos naturais, embora ele seja positivo. E o 1, com certeza. Então, dos naturais, nós temos o 0 e o 1. Beleza. Agora nós vamos para a letra B. Quem está na letra B? Os inteiros. Quem é o conjunto dos inteiros? É todo positivo e todo negativo. Não pode ter número com vírgula. Então vamos lá. Menos 4. Passou no teste. Ok. Bota aqui. Menos 4. Tem outro. Menos 2,3. Olha aí. Ele tem vírgula. Então ele não vai entrar na nossa lista. Menos 1 sobre 4. Uma fração. Também não vai entrar na nossa lista. 0 vai entrar. Lembrando, o 0 ele não tem sinal, então ele faz parte de todo e qualquer conjunto. Tá? 0,6 tem vírgula, fora. Número 1 é natural, portanto, ele faz parte dos inteiros. Tá? Então, ó, aqui ele pediu para a gente organizar. Então, gente, entendam, observe o seguinte. Ó, o 0 e 1 ele é tanto natural quanto é também número inteiro. Tá? Percebam que nos naturais eu só tenho positivos, então automaticamente todo inteiro todo natural faz parte dos inteiros, tá bom? Letra C. Vamos ter cuidado agora na letra C. O que ele está dizendo aí pra gente? É inteiro, mas não pertence aos naturais. Fácil, vamos olhar para cá. Ó. Quem é que está no conjunto dos inteiros que nós achamos? Menos 4, 0 e 1. Ele disse para a gente que não pertence aos naturais. Aí nós vamos lembrar, gente, os naturais é só os positivos. O 1 é positivo, o 0 não tem sinal e esse cara aqui é negativo. Então, lógico, a resposta vai ser o menos 4. Certo? Desculpa, gente. Na letra D, nós temos aqui, ele é racional, mas não pertence aos inteiros. É racional, mas não pertence aos inteiros. Tá? Então, gente, vamos entender aqui. O que é os números, conjunto dos números racionais? É aqueles onde eu consigo escrever o número na forma de fração. Tá bom? Então, onde é que isso vai acontecer? Ele botou aqui, tem menos 2,3. Tá? O que ele disse? É racional, isso aqui é racional.
tá? Ele é racional, mas não pertence aos inteiros. Gente, isso aqui é um número inteiro? Não. Como é que eu sei? Olha aqui, ó. Tem um cara depois da vírgula. Só o fato de já ter a vírgula já faz com que ele deixe de ser um número inteiro. Então, a nossa resposta já tem o menos 2,3. Tá? Qual seria o outro número que é racional? Seria racional, mas que não pertence aos inteiros. A fração. Nós temos menos 1 sobre 4. Se a gente for fazer essa divisão, nós vamos encontrar um número decimal com o período. Então, ele é racional, mas pelo fato de ele apresentar a vírgula, ele deixa de ser inteiro, gente. Tá? É isso que a gente tem que entender. Os racionais, eles podem ser escritos na forma de fração. Tá? Então, às vezes aparece a vírgula, mas nos inteiros e nos naturais, a vírgula não é permitida. Tá bom? E por último, gente, ó, nós temos o 0,6, tá? Com a barrinha aqui em cima. Por que ele é racional, mas não é inteiro? Gente, simples. Se a gente analisar, esse cara tem vírgula. Pelo fato dele ter vírgula, ele deixa de ser um número inteiro, tá bom? E além do mais, né, ele é uma dízima periódica, tá? E desse conjunto, se a gente analisar, o único que não entrou em lugar nenhum é essa raiz quadrada de 8. Por que ele não entrou em lugar nenhum? Se a gente for fazer a raiz quadrada de 8, nós vamos achar um número com vírgula e muitos outros números depois da vírgula, todos aleatórios. Tá? Então, ele não é natural, não é inteiro, não é racional, ele é irracional. Tá certo? Beleza? Então, gente, essa foi a nossa aula de hoje, tá bom? Aguardem a atividade que eu irei postar na plataforma. E mais, galera, quem ainda não respondeu a atividade anterior, por favor, cuide de responder, porque eu preciso corrigir essas atividades para dar o retorno para vocês das notas e também fazer a minha organização na planilha de avaliações, tá bom? Então, responda a atividade anterior quem não fez, tá? E a próxima relacionada a esse conjunto, eu estarei divulgando em breve, colocando na plataforma e avisarei vocês no grupo, tá bom? Então, tenham um bom dia e até mais. Valeu, galera.